Senhores vereadores, solicito que Vossas Excelências façam o registro eletrônico. Ai, ai, ai. Estamos aguardando o vereador Marcelão e o vereador Bolão para o registro eletrônico. Contando então agora com 1, 2, 3, 4, 5, 6 vereadores, a presidência está por aberto os trabalhos, solicitando ao vereador, ao piedoso vereador Reinaldo Bolão, que nos leve a uma profunda reflexão, escolhendo ali um trecho bíblico para ser lido. Já convidando a todos para essa profunda reflexão a partir da escolha do Salmo 200. Senhor presidente, a unidade fraterna. Cântico das Ascensões, de Davi. Como é bom, como é agradável, viverem os irmãos em unidade. É como óleo fragante sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão e escorre até as golas das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. É ali que o Senhor dá a sua bênção, a vida para sempre. Lida aí, senhor presidente, o Salmo 133. Agradecendo o vereador Bolão e convidando o vereador Max da Mata, cuja leitura é admirada aos 4 cantos da nossa cidade, para fazer aqui a leitura da ata da sessão anterior. Muita atenção a cada detalhe. Ata da 104ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 21 dias do mês de outubro do ano de 2014, no Salão Maior Ortiz, Palácio Etílio Viváqua, situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes e Bento Ferreira, na cidade, composto o quórum regimental para unir a sessão, 16 e 10, o senhor presidente solicitou o registro eletrônico para verificação de quórum para abertura dos trabalhos. Com o registro da presença dos vereadores, Marcelão, Max da Mata, Namicheque, Reinaldo Bolão, Sandro Parrini, Vinícius Simões, Itumar e Fabrício Gandini na presidência, 8 vereadores, estando o vereador Rogerinho licenciado, o mesmo deu por aberto os trabalhos legislativos. Solicitou do senhor vereador Sandro Parrini a gentileza de proceder à leitura do texto bíblico em cumprimento à resolução número 1919, de 3 de janeiro de 2014, sobre o vereador leu da tribuna o livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1, 4, sob o título Mensagem de Alegria. Compareceram os senhores vereadores Davi Ismael, Luiz Emanuel e Anderson Marinho. Lida a seguir pelo vereador Zito Maio, a ata da sessão anterior sendo aprovada como redigida. Lida a seguir o expediente interno, constando leitura e encaminhamento do projeto de lei 315 a 318, 320 de 2014, de autoria do senhor Luizinho Coutinho, 319 e 321 de 2014, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória, 322 e 324, de autoria do senhor Reinaldo Bolão. Lidas e deferidas as indicações números 4.325 de 2014, de autoria do vereador Davi Ismael, 4.326 a 4.328, 4.332, 4.333 de 2014, vereador Reinaldo Bolão, 4.329, 4.330, 4.337 de 2014, vereador Luizinho Coutinho, 4.331 de 2014, vereador Zito Maio, 4.334, 4.344 de 2014, vereador Marcelão, 4.345, 4.354 de 2014, de autoria do vereador Namicheque,
4.355, 4.361, 2014, de autoria do vereador Anderson Marinho, 4.362, 4.366, de autoria do vereador Neuzinho de Oliveira, e deferido o voto de pesar número 103, 2014, de autoria do vereador Serjão, pelo falecimento do senhor José Fernando Osório da Costa. Lidos, discutidos e aprovados os votos de louvor, números 413 a 420, de 2014, de autoria do vereador Luiz Manuel, 421 e 422, de autoria do vereador Sandro Parrini, 423, 2014, de autoria do vereador Serjão. Lido e encaminhado o expediente externo. Compareceu o vereador Luizinho Coutinho, solicitado pelo vereador Zezito Maia e aprovado pelo plenário, transferência da hora destinada às lideranças partidárias e vereadores inscritos, com a mesma ordem para a próxima sessão, com o encerramento da segunda fase dos trabalhos, bem como a supressão das falas dos vereadores inscritos. O senhor presidente solicitou aos senhores vereadores presentes o registro eletrônico para início da ordem do dia, tendo confirmado a presença dos senhores Davi Ismael, Luizinho Coutinho, Luiz Emanuel, Marcelão, Max da Mata, Micheque, Reinaldo Bolão, Sandro Parrini, Vinícius Simões, Wanderson Marinho, Zezito Maio, além do presidente Fabrício Gandini na presidência, com a presença de 12 vereadores, a presença por aberta à ordem do dia, com as seguintes deliberações. Encaminhado pelo autor e pelos vereadores Max da Mata, compareceu o vereador Sergião, Luiz Emanuel, Marcelão, Vinícius, Zezito, Davi Ismael, aprovado por 10 votos sim, 2 votos não. Solicitação de regime de urgência, projeto de lei 306/2014, contido no processo número 8.176/2014, autoria do vereador Fabrício Gantini, que dispõe sobre a proibição da cobrança de pedágio no município de Vitória. Justificado pelo vereador Luiz Emanuel e Max da Mata. Compareceu o vereador Neuzinho de Oliveira. Encaminhado pelo líder de governo, vereador Namicheque, e aprovado por 12 votos sim, 1 voto não. A solicitação do regime de urgência para a lei número 238/2014, contido no processo 7.332/2014, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias e dar outras providências. Discutido pelo vereador Luiz Emanuel, mantido por 12 votos sim, 2 votos não, o veto total ao projeto de lei número 132/2011, contido no processo 3.855/2011, de autoria do vereador Demival Galvão, que dispõe sobre a doação de óculos de aparelho auditivo aos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Vitória e da outras providências. Encaminhado pelo autor, pelos vereadores Neuzinho de Oliveira, Namicheque, Max da Mata, Marcelão, e mantido por 6 votos sim, 7 votos não e uma abstenção, veto parcial ao projeto de lei 95/2014, contido no processo 2.490/2014, de autoria do vereador Zezito Maio, que institui a Semana de Combate à Violência contra a Mulher. Mantido por 12 votos sim, 2 votos não, e o veto total ao projeto de lei 478/2013, contido no processo 10.942/2013, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, que dispõe sobre a criação de banco de DNA para fins de identificação genética de crianças recém-nascidas e recém-matriculados, visando a futura comparação com indivíduos desaparecidos no município de Vitória e da outras providências. Ausentou-se o vereador Namicheque. Mantido por 8 votos sim, 5 votos não, o veto total ao projeto de lei número 20/2014, contido no processo 603/2014, de autoria do vereador Vinícius Simões. Institui a semana de tênis de mesa nas escolas municipais de Vitória. Mantido por 9 votos sim, 4 abstenções, o veto parcial ao projeto de lei 14/2014, contido no processo 474/2014, do vereador Fabrício Gandini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os depósitos de pneus novos e usados, ferro velhos e afins do município de Vitória utilizarem sistema de cobertura para evitar o acúmulo de água. Ausentaram os vereadores Luizinho Coutinho e Tomás, retornou o vereador Namicheque. Discutido pelos vereadores Luiz Emanuel, Serjão, Marcelão, Davi Ismael, pela autoria, mantido por 8 votos sim, 4 votos não, veto total para a lei 413/2013, contido no processo 9.273/2013, de autoria do vereador Vinícius Simões, que inclui e altera dispositivos da lei 6.080 de 2003, que institui o Código de Posturas de Atividades Urbanas do município de Vitória, discutido pelo autor, encaminhado pelo vereador Max da Mata, ignorado os vereadores Luizinho Coutinho e Tomás, Serjão, Luiz Manuel, Vinícius Simões, e mantido por 9 votos sim, 5 votos não, veto total ao projeto de lei 493/2013, contido no processo 11.388/2013, de autoria do vereador Davi Ismael, que institui o projeto Redescobrindo Valores, programa de inserção e valorização de idosos para fins educacionais, culturais e sociais nas escolas municipais de Vitória. Ausentaram os vereadores Namicheque e Max da Mata. Mantido por 8 votos sim, 4 abstenções, veto total para a lei 141/2013, contido no processo 2.857/2013, de autoria do vereador Fabrício Gantini, que dispõe sobre o cadastramento das câmeras de vídeo monitoramento no município de Vitória. O senhor presidente registrou a presença do vereador licenciado Evani Ferreira. Retornaram os vereadores Luizinho Coutinho e Tomás, ausentaram os vereadores Renato Bolão, Sergião e Anderson Marinho. Discutido pelos vereadores Luiz Emanuel, Neuzinho de Oliveira, e mantido por 8 votos sim, 1 voto não, veto total, projeto de lei 312/2013, contido no processo 6.870/2013, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, que disponibiliza na Rede Municipal de Saúde assistência médica, psicológica e fonoaudiológica aos professores da Rede Municipal de Ensino, portadores da síndrome de Burn. Com a presença de 7 senhores vereadores, quórum suficiente para se tratar de veto, que exige quórum qualificado, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, convidando antes os senhores vereadores a comparecerem à próxima sessão ordinária, realizada no dia 22 de outubro de 2014, às 16 horas, e para a qual designou o expediente interno e externo a dirigir trabalhos das comissões com mais ocorrência. A sessão às 18 horas e 6 minutos, do que para constar foi lavrada a ata, que após lida aprovada vai ser assinada pelo presidente, pelo secretário da mesa e pela redatora de atos plenários.
Lidados, presidente. Solicito ao plenário se tem alguma modificação a fazer na ata lida. Não havendo, considero aprovada a ata conforme lida. Leitura do expediente interno. Rapaz, cadê o expediente interno? Interno. Nossa senhora. Não detalha não. Fala, indicação. Expediente interno, seção 105 de 2014, data 22 de 2014, projeto de lei 325 de 2014, autor Reinaldo Bolão, assunto dispõe sobre a disponibilização de recipientes com álcool em gel antisséptico ou produtos similares no âmbito do município de Vitória. Indicações 4.368 a 4.374, vereador Reinaldo Bolão. Indicações 4.375 a 4.382, vereador Rogerinho Pinheiro. Indicação 4.383 a 4.384, vereador Luizinho Coutinho. Indicação 4.385 a 4.386, vereador Vinícius Simões. Auto de pesar 104, 2014, vereador Luiz Emanuel, pelo falecimento da senhora Almerinda Calimã Lourenção. Requerimento de plenário, 852, vereador Davi Ismael, 853, Vinícius Simões, 854, Neuzinho de Oliveira, 855, Reinaldo Bolão, 856, Luizinho Coutinho. Voto de louvor, 424, vereador Davi Ismael, 425, vereador Luizinho Coutinho. Lido expediente interno, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário agora que faça a leitura do expediente. Tem que votar, né? Ah, tá. Então, defiro as indicações, os votos de pesar, os requerimentos em plenário. Em discussão, as demais proposições. Não havendo discussão, dou como aprovadas as moções e os requerimentos e solicito ao senhor secretário a leitura do... Não havendo expediente externo, eu dou... Está encerrado o pequeno expediente. Eu solicito aos senhores vereadores que se manifestem ou não concordância a supressão dos horários de liderança e de oradores inscritos, porque temos 16 vetos na pauta. Com a concordância de todos, então passamos a verificação de quórum para cumprirmos a nossa ordem do dia, para a abertura das ordens do dia. Senhores vereadores, então, por favor, recomposição de quórum. Eu também tenho que apertar o meu aqui. E aqui? Tem o número suficiente de vereadores. Passamos a discussão única e votação do veto total ao projeto de lei número 12, de autoria do vereador Fabrício Gandini, que institui o dia de jejum nas unidades de saúde do município de Vitória, onde se realizam exames laboratoriais. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto total. A votação necessita de maioria absoluta. Matéria em discussão. Para ser encaminhada. Em votação. Gostaria de encaminhar, senhor. Senhor, como farei em todos os vetos, nós recomendamos a manutenção de todos eles. Ok. Em votação. Falei, senhor Adel. Pode logo seguir logo. Mais algum vereador vai proceder à votação? Fala o nome dela. Mais algum? 98844. Encerrada a votação. Momento de linha ali do
5 votos sim, 4 abstenções, mantido o veto. Do veto total, projeto de lei número 286, Rogerinho Pinheiro, que torna obrigatória a implantação nos semáforos de Vitória de faixas de segurança exclusiva para motocicletas. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela manutenção do veto total, votação maioria absoluta. Matéria em discussão. Pode ser encaminhada em votação. Dama de ferro. Não mistura com o outro, não. Eu só queria... Se tem alguém que eu não faça, é isso. Não mistura. Não tem rancor no coração, não. Tem amor. Mais algum vereador vai proceder à votação? Vereador Serjão? Ok. Encerrada a votação. Senhor presidente. 8 votos sim, 2 votos não. Mantido o veto. Santo Parrinho para justificar o voto. Só para justificar a manutenção do veto e o voto pela manutenção do veto ao projeto do vereador Rogerinho, a informação que eu tive que já existia um projeto idêntico e que foi votado, vetado e mantido o veto, um projeto do vereador Devani Ferreira, e que posteriormente foi feita uma indicação no mesmo sentido, só para justificar. Ok. Inclusive, presidente, aproveitando também para justificar o voto, 2 minutos. queria falar com o vereador Santo Parrini, que a Prefeitura, inclusive, já implantou, atendendo a solicitação do vereador Devani, hoje nosso deputado federal, por questão de tempo, que é ali na Adalberto Malnade. Já tem uma faixa exclusiva para motocicletas, dando fluidez ao trânsito, contribuindo com a segurança, de modo que evita-se o corredor, principalmente na saída dos carros. Então, a contribuição do vereador Devani já é uma realidade no município de Vitória. Vereador Max da Mata, para o tempo 2 minutos. Só para ilustrar que aquela faixa que nós temos de prioridade na Adalberto Smoader não é para motos, é só para bicicletas. Ela é específica para bicicletas. Em Vitória, nós temos aquele que a gente chama ali, inclusive, de bike box, né, que é antes da faixa de pedestre. Você tem, depois da faixa de retenção, box para que as bicicletas possam se localizar à frente dos veículos, tendo elas a prioridade na abertura do semáforo. Queria só, o vereador Max, o que vem à minha memória também foi ali no Shopping Mestre Alvo, que ali tem de motocicleta, ali é na Serra. Município da Serra. Ok, vereadores. Próximo veto total, projeto de lei 534, de autoria do vereador Davi Ismael, que determina a obrigatoriedade de hasteamento solene das bandeiras nacional, estadual, municipal e execução do hino nacional, uma vez por semana, nos estabelecimentos público-privados do ensino fundamental. A Comissão de Justiça também se manifestou pela manutenção do veto total. A votação necessita de maioria absoluta. Matéria em discussão. Para ser encaminhada em votação. Se mantém, não rejeita. Mais algum vereador vai proceder à votação? Vereador Marcelão. Max da Mata. Mais algum vereador? Serjão. Encerrada a votação. 6 votos sim, 3 votos não, abstenção. Mantido o veto. Veto total, projeto de lei número 11, 2013, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão do sistema de ar-condicionado dos veículos automotores de transporte coletivo. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela manutenção do veto total. A votação necessita de maioria absoluta. Matéria em discussão. Pode ser encaminhada em votação. Se mantém, não rejeita o veto.
Vereador Rogerinho, sobre obrigatoriedade de inclusão do sistema de ar-condicionado nos veículos automotores do transporte coletivo. A Comissão de Justiça foi pela manutenção. Mais algum vereador vai proceder à votação? Mais algum vereador? Vereador Vinícius Simões. Mais algum? Vereador Neuzinho já votou? Encerrada a votação. 6 votos sim, 3 votos não, 1 abstenção. Mantido o veto. Veto total, projeto de lei número 208/2013, de autoria do vereador Devani Ferreira, que institui ações de prevenção sobre violência contra o idoso como parte das atividades da atenção primária na saúde da família desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde do IPMV. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela manutenção do veto. A votação necessita de maioria absoluta, matéria em discussão. Pode ser encaminhada. Vereadora Neuzinha, pelo tempo 3 minutos para encaminhar a matéria. Senhor presidente, o projeto, eu estou considerando que representando essa casa também o Conselho Municipal do Idoso, e quando fala de ações de prevenção sobre a violência contra o idoso como parte de atividade em atenção primária na saúde, eu acho que vale a pena a gente alertar que uma das maiores demandas hoje do idoso também seria ter o fisioterapeuta e terapeuta ocupacional para visita domiciliar. O idoso acamado que precisa de uma atenção, e quando o cuidador também adoece, já está sem paciência, por ele também precisar de uma estrutura, isso ocasiona uma violência muito forte nos lares. Então, fala também sobre a saúde da família desenvolvida pelos agentes comunitários da saúde. Hoje, uma das maiores necessidades do idoso é realmente a visita domiciliar, o atendimento mais próximo, sem se falar quando o idoso ele é acamado. Então, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, eles também foram discutidos na Conferência Municipal de Saúde e foi uma das maiores demandas de solicitação. Então, eu queria que a gente analisasse com carinho esse projeto, que a prevenção sobre a violência contra o idoso, ela está crescendo muito, a violência no município de Vitória, contra a pessoa idosa. Está muito grande, e fica aqui uma solicitação que a delegacia do idoso, ela não funciona 24 horas e nem sábado e domingo. Muito obrigada. Então, era necessário que funcionasse. Muito obrigada. Mais algum vereador? Não tendo, nós vamos colocar a matéria em votação. Sim, mantém o veto, não rejeita o veto. Percebi de longe. Quando você começou a pedir o negócio da cadeira aí, alguém pediu o negócio da cadeira. Edição. Eu vou estar ali embaixo. Mais algum vereador? Davi Ismael. Encerrada a votação. 4 votos sim, 5 não, 1 abstenção. Matéria rejeitada. Mantido o veto. Próximo projeto de autoria do vereador Rogerinho, veto total ao projeto 100 de 2014, que institui medida de prevenção à violência no estabelecimento de saúde e de ensino do município de Vitória. A Comissão de Justiça da Câmara Municipal foi pela manutenção do veto total. A votação necessita de maioria absoluta. Matéria em discussão. Encaminhar em votação. Sim, mantém, não rejeita. Mais algum vereador vai proceder à votação? Mais algum vereador? Sérgio? Ok. Encerrada a votação.
9 votos sim, 2 votos não. Mantido o veto. Projeto do veto total, projeto de lei de autoria do vereador Davi Ismael, que dispõe sobre a instituição de campanha permanente de doação de livros e revistas para bibliotecas e escolas municipais e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela rejeição do veto total. A votação necessita de maioria absoluta. Matéria em discussão. Queria discutir, senhor presidente. Vereador Davi, para discutir a matéria pelo tempo de 5 minutos. Queria cumprimentar os meus nobres vereadores, aqueles que nos acompanham da galeria, o Bigu. Queria dialogar com cada um de vocês acerca do projeto em questão, que é a campanha permanente de doação de livros. Conversando com a Prefeitura de Vitória, buscando muito mais do que a paternidade de um projeto, e sim a sua implementação no município, porque de nada valerá transformarmos em lei, termos uma ADIM. Foi conseguir definir 2 ações. A primeira é a realização da campanha permanente. E segundo, ser considerada a possibilidade da construção de uma nova biblioteca no município de Vitória. Algo que precisamos ter. E eu, em particular, desde a primeira vez que o prefeito veio aqui, apresentei como solicitação, como reivindicação, Sandro Parrinho, sobre a importância de termos. Se efetivamente precisamos valorizar a leitura, precisamos ter mais bibliotecas. Apontei um local, na Serafim Derenze, em São Pedro, que infelizmente foi utilizado como estacionamento. Acho que a utilização ideal para aquela localidade seria justamente uma biblioteca ali no local, como fomento. Então, desta forma, acreditando e com a expectativa de implementação daquilo que foi conversado, voto pela manutenção do veto. Vi que a rejeição deixou claro que não há vício por parte deste Poder Legislativo, mas... Vossa Excelência quer que a gente rejeite o veto ou mantenha o veto? Mantenha. Ah, bom. Mantenha. Manter o veto? Manter o veto. Manter o veto. Já que... Porque foi o que eu estava falando, vereador Luiz Emanuel, foi o seguinte: não busco ser pai de projetos de lei, eu quero vê-los implementados. Nossa. E tive o compromisso de que vai ser implementada a captação, as campanhas para doação de livros e tenho a perspectiva de construção de uma nova biblioteca em nosso município. Acreditando nisso, é que peço pela manutenção do veto. Tá certo. Vou acreditar em Vossa Excelência, Vossa Excelência não quer ser pai de projeto de lei. Tá bom. Tá certo. Matéria continua podendo ser discutida. Não tendo que queira, matéria pode ser encaminhada. Não tendo que queira encaminhar a matéria em votação. Seja feita a vossa vontade. Aonde? Tem uma reunião marcada sexta-feira com ela. Eu tenho uma reunião marcada. Mais algum vereador vai proceder à votação? Max Name, por favor, proceder à votação. Neuza de Oliveira. Neuzinha. Quer que muda, vereador? Botar Neuzinha? Aqui está Neuza de Oliveira. Prefere Neuzinha? Pois alterar para Neuzinha. Ok? Mais algum vereador? Encerrada a votação. 9 votos sim, 2 votos não. Mantido o veto. Projeto do veto total, projeto de lei número 30 de 2014, de autoria do vereador Rogerinho, que obriga o monitoramento por câmeras de vídeo nas casas de diversão noturna e similares da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela manutenção do veto total, a votação necessita de maioria absoluta. Matéria em discussão. Para ser encaminhada em votação.
Sim, mantém o veto, não rejeita o veto. Mais algum vereador vai proceder à votação? Vereador Marcelão. Vereador Nami Schecker. Vereador Luizinho, ok. Encerrada a votação. São 12 vereadores presentes. 10 votos sim, 2 votos não. Mantido o veto. Veto total projeto de lei de autoria do vereador Rogerinho, 38 de 2014, que institui o cadastro único de programas sociais e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela manutenção também do veto total. A votação necessita de maioria absoluta. Matéria em discussão. Senhor presidente, vereadora Neuzinho. Esse cadastro único para programas sociais não seria o CAD único, que já existe do governo federal? O cartão do SUS é um cadastro. O vereador explicou aqui que ele, na época, eu fiz o mesmo questionamento a ele, ele falou que pode ter programas sociais do município, então teria um cadastro único além do cadastro único nacional, teria um cadastro único que contemplasse os programas sociais do município. Mas existe essa foi a explicação, mas... Existe o cadastro único nos CRAS, que é dos programas sociais. Sim, ele serve para os programas sociais locais também. Ok, é só para justificar o porquê que eu vou votar pela manutenção, porque eu conheço o cadastro. Mais algum vereador? Matéria em votação. Mais algum vereador vai proceder à votação? Mais algum? Não. Encerrada a votação. 12 votos sim, mantido o veto. Veto parcial ao projeto do vereador Rogerinho, projeto de lei número 77 de 2014, que institui o dia 9 de dezembro como Dia Municipal de Combate à Corrupção. Matéria em discussão. Matéria pode ser encaminhada em votação. Lembrando os vereadores que o veto é parcial. Tá. Mas eu deixei. Não, inclusive eu não sei onde. Ali. Ali. Pode usar? Pode. Vereadora. Encerrada a votação. 10 votos sim, 2 votos não, mantido o veto. Veto total, projeto de lei número 16, 2013, de autoria do vereador Reinaldo Bolão, que institui a obrigatoriedade da participação em cursos de primeiros socorros e prevenção de acidentes para todos os funcionários de creches instalados no município de Vitória e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça recomendou a manutenção do veto. A votação necessita de maioria absoluta. Matéria em discussão. Discutir, presidente. Vereador Reinaldo Bolão, pelo tempo de 5 minutos. Senhores vereadores, senhora vereadora, projeto de lei esse, eu entendo como um projeto de suma importância no que diz a prevenção de acidentes e de primeiro socorro nas nossas creches na cidade de Vitória. No seu veto, a Procuradoria diz que há um vício de iniciativa sob o argumento da Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal é privativo do Executivo, a iniciativa atinente ao regime jurídico de servidores. Eu, no entendimento meu, enquanto defender pela derrubada do veto desse projeto,
que nós aqui, nesta proposição, nós não estamos tratando na modificação da relação do regime jurídico dos servidores. O projeto aqui, ele trabalha na capacitação dos funcionários no atendimento ao primeiro socorro. Então, eu não vejo aqui que a gente está interferindo nessa relação do regime jurídico, e sim na capacitação dos funcionários que, de repente, em algumas situações de emergência, esses funcionários poderão atender as nossas crianças na creche. Então, não vejo aqui essa relação de modificação do regime jurídico. Então, eu peço aos senhores vereadores a derrubada desse veto, por entender também que esse projeto é importantíssimo nas nossas creches. Obrigado. Matéria continua podendo ser discutida. Matéria encaminhada. Votação. Sim, mantém o veto, não rejeita. Mais algum vereador? Vereador Davi Ismael, vereador Max da Mata e vereador Zezito Maia. Beto. Vereador Max? Ok. Vereador Zezito. Pode votar, vereador. Curso de capacitação de primeiros socorros, prevenção de acidente para todos os funcionários de creches instalado em Vitória. Obrigada. Vereador, só aguardamos a Vossa Excelência. Encerrada a votação. 5 votos sim, 7 votos não. Mantido o veto. Do veto total ao projeto de lei 44/2014, de autoria do vereador Luiz Emanuel, que dispõe sobre plantio e exposição de vegetais tóxicos em logradouros e equipamentos públicos locais de circulação de consumidores e estabelecimentos comerciais. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela manutenção do veto total. Votação maioria simples. Matéria em discussão. Quero discutir, presidente. Vereador Luiz Emanuel, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Neuza de Oliveira, queria a atenção dos vereadores agora para a gente poder fazer uma reflexão madura sobre essa propositura de lei. Entendendo desde sempre, mas principalmente, mais particularmente, a partir dessa agenda enorme dos vetos sendo colocados à nossa disposição, e muito se debateu ontem acerca do rigor da Procuradoria. O vereador Max da Mata, inclusive, que estava aqui agora há pouco, na sessão de ontem, até em determinado ponto me convenceu sobre um argumento da visão constitucional de que programas são, de fato, atribuições exclusivas do Poder Executivo, vereador Luizinho. Então, assim, eu estou me atento demais a todos os itens que podem fazer com que nós percamos as nossas propostas, ainda que o vereador Davi Ismael não precise de ser pai de projeto de lei nenhum. Basta que a prefeitura resolva fazer por ele e já está satisfeito. Eu não sou a mesma coisa, vereador Davi Ismael. E queria que Vossa Excelência prestasse bastante atenção, porque esse projeto de lei aqui dispõe sobre o plantio, o cultivo e a exposição de vegetais tóxicos em logradouros e equipamentos públicos, locais de circulação de consumidores e estabelecimentos comerciais. Insisto, não estou pedindo à prefeitura que gaste recursos para fazer isso, tampouco estou instituindo um programa que é prerrogativa da prefeitura. Nós estamos dizendo que é proibido o cultivo, o plantio e a exposição de vegetais tóxicos em logradouros e equipamentos públicos, locais de circulação de consumidores e estabelecimentos comerciais. Só para recordar, esse foi um tema debatido durante algum tempo, no período do ano passado,
onde a CBN fez uma matéria com o professor Marco Bravo, que chamou atenção para as espirradeiras e para as salamandas, plantas tóxicas que tomavam conta dos canteiros centrais da cidade de Vitória. E eu descobri que o então deputado Luciano Rezende havia feito um projeto de lei que virou lei na Assembleia, vereador Davi Ismael, instituindo a primeira quinzena do mês de abril de cada ano como o espaço para ser discutido nos municípios uma campanha contra a intoxicação através de plantas. Então, juntando as duas coisas, aquilo que era evidente no município, vereadora Neuzinha, o risco que todos corriam, animais e pessoas, com plantas colocadas nos logradouros públicos em Vitória, e mais a própria lei do então deputado atual prefeito de Vitória, que precisava fazer valer o cumprimento dela a cada quinzena do mês de abril que se passasse no ano corrente, a gente fez um projeto de lei. Não para instituir um programa, não para ocupar gasto, dizendo que está proibido o cultivo, a comercialização e o plantio. Não citamos a prefeitura, estão falando isso para a regra geral no município. Quer dizer, eu vou ver o vereador Célio Parrini, o argumento da Procuradoria é o mesmo de sempre, artigo 103 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município, como sempre reprisa aqui, meu colega, inteligente como é e sabedor das leis, vereador Davi Ismael, o argumento é sempre o mesmo, mas nesse caso em particular, não há a menor condição de se fazer valer esse artigo, porque eu não estou instituindo programa, não estou impondo custo a qualquer coisa da prefeitura, nós estamos só proibindo o cultivo, a comercialização e o plantio de plantas que são nocivas à vida humana e dos animais na cidade de Vitória. Ponto final. A forma ou qualquer outra coisa que seja vista para poder resolver esse problema, aí não cabe a nós discutirmos, caberá ao poder público, na verdade, a exigência de poder proibir que essas coisas, que essas plantas continuem aparecendo em logradouros públicos no município de Vitória. Tanto é verdade que uma das primeiras ações da Prefeitura de Vitória, corretamente, a Secretaria de Meio Ambiente, mandou retirar da praia de Camburi todas as espirradeiras, das plantinhas amarelas e todas as alamandas. Parou por ali. Está faltando fazer a mesma coisa em alguns outros pontos da cidade. Mas já foi um bom começo, uma boa iniciativa da Prefeitura. Então, queria pedir aos vereadores que considerassem o nosso apelo de não deixar fazer valer uma iniciativa como essa de vetar um projeto de lei absolutamente constitucional. Peço a Vossa Excelência, então, que me ajude a derrubar esse veto. Pode contar com o meu voto, vereador. Algum vereador gostaria de discutir a matéria? Encaminhar em votação. Desculpa, vereador. Rapidamente, vereadores, ainda não proceda a votação. Para encaminhar. Vereador Luiz Emanuel, 3 minutos para encaminhar. Eu sei, e é isso que nós dizíamos aqui ontem na sessão, vereadores, que há já uma determinação do Poder Executivo para que todos os vetos sejam mantidos. Como eu dizia ontem, vereador Sejão, na verdade, chega um momento em que a Câmara pode se indispor republicanamente contra esse tipo de orientação e fazer valer o seu poder, principalmente quando não há nenhuma clareza em relação ao veto posto pela Procuradoria. Nenhum indício de que isso é verdadeiro, o argumento que é utilizado do ponto de vista jurídico e constitucional, principalmente num projeto como esse. Então eu peço aos vereadores que assumam seu papel de vereadores autônomos e independentes no momento que você pode ter o direito de votar por um projeto que não é inconstitucional e que está de maneira incorreta, apelado para a inconstitucionalidade dado pela Prefeitura de Vitória. Então, nada contra a Prefeitura, é só mesmo uma reflexão que amadurece a cada dia sobre o nosso papel como legislador e como defensores de uma tese que nós precisamos nos fazer valer como poder parlamentar. Porque nesse caso em particular, não sei que alguém me convença do contrário, não tem programa instituído, não tem custo para a Prefeitura, é proibição, vereador Zezito, do plantio, do cultivo e da exposição de plantas tóxicas na cidade de Vitória em logradouros públicos. É isso. Mais algum vereador gostaria de encaminhar? Matéria em votação. Mais algum vereador? Mais algum? Mais algum? Encerrada a votação.
5 votos sim, 6 votos não, uma abstenção, mantido o veto do prefeito. Eu quero, presidente, Vereador, 2 minutos para justificar o seu voto. É importante que quem nos assiste, seja por qual veículo for, pessoalmente ou pela internet, comecem a pesar esses votos que acontecem aqui na Câmara de Vitória, a forma como eles são dados. Anteriormente a esse projeto, um projeto foi dado não aqui, sem saber nem o que estava acontecendo para alguns vereadores. Agora não. Agora foi esclarecido e foi dado. Alguns que vêm aqui, inclusive, para se indispor contra o Poder Executivo, mas quando precisa bater continência, bate. Alguma explicação tem para isso. Alguma coisa tem por trás disso. Né? Porque invariavelmente isso acontece aqui. Quando precisa dar valor a algo que o Executivo exige que se dê, bate continência aqui, vira lesse. Quando precisa ser pitbull, não consegue ser. Faz firula, mas pitbull aqui são poucos que têm a coragem de ser. Pitbull em favor da população, em favor do que há de correto, em defender os interesses da Câmara Municipal, do Parlamento Municipal, e não ficar aqui fazendo firula e colocando a subserviência a serviço de nada. Porque isso é servir a nada. É não servir ao interesse público, quando a gente não reconhece que há méritos naqueles que fazem determinadas proposituras que não querem ser julgadas pelos nossos pares. Eu estou atento a tudo e haverei de, no momento adequado também, recorrer ao mesmo expediente. Saberei entregar com o mesmo valor, na mesma posição, o meu voto quando for necessário para resolver determinadas coisas. Fiquem atentos, depois não reclamem. Mais algum vereador? Não tendo quem queira mais justificar o seu voto, próximo projeto de lei, ao veto total ao projeto de lei número 126 de 2014, de autoria do vereador Reinaldo Bolão, que dispõe sobre a estipulação de cota mínima para literatura produzida por autores capixabas nos estabelecimentos onde se comercializem livros, no âmbito do município de Vitória, e também dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça foi também pela manutenção do veto total. A votação necessita de maioria absoluta. Matéria em discussão. Pode ser encaminhada, vereador Reinaldo Bolão. Presidente. 3 minutos. Vereador Namichek, se encontra no plenário. Gostaria de contar com, no encaminhamento dessa matéria, vereador, gostaria de contar com o voto de Vossa Excelência, porque me recordo bem que quando nós discutimos e votamos esse projeto, Vossa Excelência votou sim, defendeu a importância desse projeto no que diz respeito às nossas livrarias, manter 10% dos nossos autores capixabas em suas estantes e prateleiras. Então, acredito que valoriza o autor capixaba, esses 10% de livros nas nossas livrarias, e é importante para o autor capixaba. Então, Vossa Excelência defendeu e eu vou contar com Vossa Excelência como líder para encaminhar pela derrubada desse veto, senhor presidente. Mais algum vereador para encaminhar? Vou encaminhar aqui Marcelão, mesmo. pelo tempo 3 minutos para encaminhar. Vai ser rápido. Reforçando essa questão do vereador Bolão, o vereador Nami, já acho que é autor da lei que antes de um show nacional, aqui no município de Vitória, tem que se apresentar um show local. Acho que é da autoria do vereador Nami. Né? Eu acho que o vereador Reinaldo Bolão está de parabéns. Né? Eu tenho dúvida que o vereador Reinaldo Bolão pediu o vereador Namichek, que votou no início da caminhada do projeto aqui nessa casa. O vereador vai votar com o vereador Reinaldo Bolão também, do qual é um defensor da cultura capixaba. Então, quero aí pedir o voto também para o vereador Reinaldo Bolão. Muito obrigado. Mais algum vereador? Não tendo, nós vamos colocar a matéria em votação. Sim, mantém, não rejeita. Mais algum vereador? Justificar isso. Mais algum vereador? Vereador Davi. Encerrada a votação.
5 votos sim, 7 votos não. Mantido o veto, prefeito. Veto total, projeto de lei número 224, 2013, de autoria do vereador Luiz Emanuel, que modifica o artigo 2º da lei 4.061, de 22 de julho de 1994. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela manutenção do veto total. A votação necessita de maioria absoluta. Matéria em discussão. Discutir, presidente. Pelo tempo de 5 minutos, vereador Luiz Emanuel. O que eu acho que a gente devia fazer? Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Neuza de Oliveira, o projeto é simples, né? E tenho absoluta convicção do que vou dizer aqui para começar. O veto é político, não é técnico. Não tem nada de inconstitucional para o projeto de lei. Na verdade, nós fazemos uma alteração na lei 4.061, de 22 de julho de 94, que é a lei Rubem Braga, que é a lei que institui a lei de incentivo à cultura do município de Vitória. Nós estamos atendendo, na verdade, um apelo dos artistas... É sobre a cultura, excelência? É. Esse aí, Vossa Excelência, vai ter meu voto, porque eu tenho compromisso com a cultura, dos animais, sempre vocês, quando for. Obrigado, vereador Zezito. Vossa Excelência, eu sei que sempre posso contar. Mas esse particular projeto, ele, na verdade, reduz o tempo, vereador Zezito, ele reduz o tempo para que a pessoa, o artista, o segmento cultural, possa ter acesso à lei de incentivo à cultura, que na verdade precisa, cada ano que passa, cada gestão que se anuncia, mais do que nunca ser redemocratizada. Quanto mais espaço a se oferecer com recurso e incentivo fiscal para que os artistas possam colocar seus projetos à baila, melhor. E, infelizmente, isso não tem acontecido. Não tem. Um dos motivos é o prazo mais longo, que é 3 ou 4 anos agora, não me recordo. Nós estamos reduzindo, 5 anos. Nós estamos reduzindo para 2. 2 anos é suficiente, vereador Michel, que Vossa Excelência, que tem relação intrínseca com a cultura, e, aliás, seria bom que aqueles que não concordam, que viessem aqui defender. Venham aqui defender da tribuna. Os que acham que nós temos que continuar com 5 anos para poder dar vazão a projetos espetaculares da cidade por conta de uma análise, um aferimento, uma aferição que pode ser feita em 2 anos. Se a empresa está constituída, se o espaço está reservado para que esse ator, para esse organismo possa receber incentivo cultural para participar das licitações da Lei Rubem Braga, então que assim seja. Essa é uma demanda de uma grande parcela de artistas da nossa terra, de agentes culturais, que não tem acesso à lei por causa do prazo e que precisa esperar muito tempo. Vereador, então, me permita só uma reflexão ainda no seu tempo. Pois não, vereador. A gente ainda tem o Plano Municipal de Cultura para ser apreciado. E um dos temas, dos embates que ocorreram naquele momento, foi a questão da gente não ter escutado, não ter compartilhado a decisão junto ao Conselho de Cultura. Eu não pude identificar nenhum opinamento do Conselho de Cultura nos autos que eu pude visualizar pela nossa intranet. Queria perguntá-lo acerca do assunto para evitar esses constantes maus entendidos pela gente não escutar os conselhos. Veja só. Pelos quais, inclusive, erros que já cometi por esse fato. Eu converso reiteradas vezes, permanentemente, com o setor cultural da cidade. Faz parte do acervo do meu mandato, que não é só meu, é de vários vereadores aqui, né? Mas, vereador Davi Ismael, sobre a questão do plano de cultura, não sou eu que posso responder. Quem tem que responder, Vossa Excelência, é o teu governo. O que está faltando aqui, há muito tempo, a gente resolver o problema do Plano Municipal de Cultura, que já passou da hora. Essa não é uma discussão para mim fazer, para que eu faça, nem para que Vossa Excelência faça. É para que a Prefeitura resolva. Até porque já passou da hora. O Plano de Cultura é, mais do que nunca, emergencial ser resolvido por essa casa e pela Prefeitura de Vitória. Mas o que hoje está colocado aqui, vereador Ismael, é uma demanda de vários artistas, vários segmentos da cultura da nossa cidade, que não têm acesso à Lei Rubem Braga, Vossa Excelência sabe disso. Tem várias igrejas, inclusive, movimentos gospels, que não têm 5 anos para poder se adequar à lei em vigor e que pretendem ter um espaço reduzido para poder ter acesso ao incentivo. O que é absolutamente razoável nesse momento. Quer dizer, eu insisto, vereador Reinaldo Bolon, a lei foi criada em 1994, há 20 anos atrás. Nós precisamos evoluir na readequação e na democratização a cada dia que passa dessa lei. Nós temos instrumentos no município, a Secretaria de Cultura tem isso, e a própria gestão da Lei Rubem Braga, do setor da Lei Rubem Braga, tem instrumentos para poder aferir
com qualidade qualquer segmento que tenha 2 anos de funcionamento apto a participar dessa lei. Portanto, essa propositura eu deixo à vontade dos vereadores para poder fazer valer o seu voto. Mais algum vereador gostaria de discutir? Não encaminhar. Vereador Namechek. Excelência, os argumentos colocados pelo vereador autor são bons argumentos. O vereador está bem intencionado. Mas hoje já existe na cidade de Vitória uma situação tal que convém que essas demandas para melhorar a nossa legislação relacionada à cultura, que elas venham num processo de conselho, de discussão mais institucionalizado. E não acho que é exclusivo dos movimentos ou das instituições culturais, não é exclusividade deles legislar sobre material. Mas eu acho que o veto do prefeito tem esse conteúdo na forma e também no mérito, por causa porque a proposta não veio do movimento institucional da cultura. Talvez seja por aí, mas esse debate tem que continuar sendo... Nós estamos encaminhando pela manutenção do veto, mas achamos que esse debate continua e o vereador Luiz Emanuel vai estar aqui para desenvolver até melhor esse ponto de vista dele aí em relação à questão da cultura. Eu quero encaminhar, presidente, por favor. Encaminhar. Vereador, pode encaminhar para 3 minutos. Cadê o vereador Zezito Maio? Vereador Zezito Maio, vou fazer para Vossa Excelência uma coisa. Pasmem Vossas Excelências. Meu querido amigo líder de governo acabou de fazer a recitagem de um poema impróprio para esse momento, vereador Namechek. Vossa Excelência acabou de dizer que concorda com a lei, mas entende que para que o prefeito não tivesse vetado, precisava ter ouvido o setor cultural. Mas isso não é critério constitucional para poder ter veto ou não da Procuradoria, meu Deus do céu. Nós estamos falando aqui de constitucionalidade. Se Vossa Excelência entende que é constitucional, vota a favor. Agora, ouvir o setor cultural, eu faço um desafio. Aprovem e chame a cultura toda para cá, vamos ver quem vai discordar. Eu tenho conversado com a cultura, aliás, parece que não é mais essa a prerrogativa número 1 dos vereadores, fazer interlocução, vereador Luizinho, entre segmentos organizados da sociedade e o Poder Executivo. Porque agora o Poder Executivo resolveu que quando interessa a ele, primeiro a gente ouve os segmentos sociais, depois a gente traz para a Câmara ver se ela aprova ou não. Até o veto, pelo que o vereador Namechek deixou claro aqui, ele pode ser aposto de acordo com a conveniência do Executivo, se ele ouviu ou não o segmento que eu estou tentando legislar em favor dele. Por favor. Aí não, aí já ficou muito claro que a discussão é muito mais política do que técnica. E o que nós estamos discutindo aqui nesse momento, vereadores, é a questão técnica, porque todos Vossa Excelência em peso aqui votaram a favor desse projeto quando passou pelo plenário. E as comissões também. Inclusive a Comissão de Constituição e Justiça, que agora, depois que veio o veto, resolveu concordar com a Procuradoria da Prefeitura. Eu insisto, vereador Namechek, que isso não é um debate contra a Prefeitura, é o ensaio de um novo movimento que vai valorizar a tentativa de mudança que a Prefeitura se propõe a fazer no âmbito político, porque senão daqui a pouco nada valerá mais a posição de Vossa Excelência que nem a minha nessa cadeira. Porque nesse caso, mais uma vez, acabamos de derrubar um projeto de lei aqui que era absolutamente constitucional. Perdemos ele aqui, não tem problema não. Eu entendo, mas vamos registrar. Esse não tem constitucionalidade nenhuma, o argumento da Prefeitura não é verdadeiro, do ponto de vista constitucional, mas Vossa Excelência declarou, com todas as letras, que o problema é o segmento. E esse não pode ser um critério da Procuradoria agora para poder vetar ou concordar com o projeto de lei. Se for assim, nós podemos entregar nossos mandatos ao procurador da Prefeitura de Vitória. Isso aí, vereador Zezito Maio, é pelo menos a minha, e Vossa Excelência, com 5 mandatos de vereador nessa casa, tem absoluta convicção que deve ter entendido a mesma coisa que eu, porque senão, e Vossa Excelência Namechek, vereador Namechek, que eu tenho todo o respeito, não é só um vereador qualquer, é o líder do governo e é o futuro presidente da Câmara Municipal de Vitória para o próximo 1º de janeiro. Senhor presidente, vou encaminhar. Vereador Zezito Maio. Vem desgraça.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Luiz Emanuel, eu não vou ter dificuldade de derrubar o veto do prefeito nesse momento. Eu vou votar sim. Mas se o vereador Davi, que gosta de deixar eu falar, se eu falar para o vereador Nami, vereador Nami, vou fazer daqui um discurso, não, um desabafo. Tem votadas aqui tudo a favor da cultura dos artistas, mas tem hora que eles pecam, sabe por quê? Porque 70%, 80% só quer saber de vocês comunistas. Os comunistas, que aliás, foi o mais que matou nesse planeta, conseguiu matar mais que o Hitler, e tem como provar. Os comunistas mataram mais que Hitler, mas não vamos cair lá não. Vamos cair lá não, é só puxar a história que a Vossa Excelência vai falar. Estou falando no Brasil não. Isso tem como provar. Nossa Senhora da Penha, que se matou na Rússia, nem Hitler matou a metade, mas vamos para lá. Aí é que eu falo também, vai sobrar até para o PT. A gente pode votar no PT, eles não podem votar na gente. A gente pode votar em vocês comunistas, mas vocês não podem votar na gente, porque vocês acham que só vocês, os camaradas, somos inteligentes, só vocês acham que vão mudar o mundo, mas mudar para meia dúzia daquilo que cabe no fusquinha mesmo. Sabe por quê? Porque quando caiu a cortina de ferro, todos os comandantes do Pilotiburo, do PCdoB, vivia na época que os trabalhadores morriam nas mamorras dos gelos lá na Europa. Eles tinham as calefações dentro das suas mansões. Tu não vem com esse discurso para mim, não. Lá na Sibéria. Não vem com esse discurso para mim, não. Aonde a gente vê Cuba, os médicos ganhando 10 mil reais aqui, mandando 9 e ficando com R$1.000 para seu Fidel Castro, o irmão dele. Eu vou continuar falando de novo. Sabe por quê, senhor presidente, só para concluir? Luiz Emanuel, vereador Nami. O Pinochet, vereador Serjão, ele era um ditador de direita. É pior do que o Satanás, o Lucifer, o demônio, o capeta no inferno. Mas Fidel é um ditador de esquerda. É mais cultuado dentro da esquerda que Jesus Cristo. Mas ele pode matar. Ele pode chegar lá e não deixar, e repreender. Ele não pode deixar o médico ganhando os 10 mil, ficar com os 10 mil aqui não. Mandar 9 mil para aquele vagabundo de Cuba. E vocês defendem ele. Está aqui o microfone, defende se eu estou falando mentira. Se eu te falado mentira, que lá em Cuba não tem repressão, não. Eu desafio a Vossa Excelência, eu renuncio meu mandato. E se eu fosse um cidadão cubano e tivesse essa ousadia de estar falando isso para Vossas Excelências, nesse momento, nesse parlamento, eu estava no paredão. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil a gente querer criticar. É muito fácil o que eu estou falando aqui, né? Muito fácil. Estou na defensiva, ou estou na ofensiva, é muito fácil. Fácil, pela cultura, pelo compromisso que eu tenho com a minha cabeça. Porque, vereador Luiz Emanuel, eu venho de uma região que tem uma tradição, vereador Luiz Emanuel, da festa de São Pedro, onde tem a procissão marítima, que é cultura. É cultura. Então tem que ter um compromisso moral com a cultura. Isso porque Cuba não lançou o míssil, né, Zezito? Não. Cuba não lançou o quê? O míssil. O míssil. Cuba vai lançar o foguete, Brasil também vai lançar. Lança Cuba, lança. Quero ver Cuba lançar. Isso que eu quero ver, não. Então, senhor presidente, eu fico muito à vontade nessa casa de votar. E vamos ter que aqui, eu topo a discussão. Eu topo. Dizer que a direita no Brasil matou. Se a direita no Brasil, não, para discutir com vocês comunistas, resolve o problema em qualquer lugar de juizados, pequenas causas. Agora, do comunismo, nem no Tribunal de Haia resolve. Nem no Tribunal de Haia resolve. Quem mais matou gente nesse planeta foi os comunistas. Estou dizendo os comunistas brasileiros. E aliás, num país cristão como o nosso, vocês são os heróis. Porque... Vereador. Pois não, Alessandro. Acabou? Vamos lá? Não, então não vou nem falar o nome de Deus. Então, eu quero dizer, senhor presidente, e vou sugerir a Vossa Excelência, pedir a Vossa Excelência, que pede para transferir essa urgência do seu projeto para que a gente possa votar
assim, no futuro próximo, para a gente dar campeamento quando chegar na Vossa Excelência, que eu vou acompanhar Ok, se vereador. Vossa Excelência pedir adiamento da urgência. Nada mais declarar, vou voltar com a cultura. E vive a cultura, porque a cultura, para acabar, a gente tem aqui, vereador Bolão lá no Congo, a cultura do Congo que tem lá. Mas os recursos não chegam lá, não! Os recursos do governo federal tem que ir para o Congo, como isso não anda mais de fusquinha, não. Anda melhor do que eu estou a pajero velho, mas eles andam de Mercedão, eles andam de Volvo, eles andam de não sei de quê, tem até jatinho. Vereador. Eu vou comprar um jatinho, um em 99 ali. Obrigado, vereador. Mais algum vereador gostaria de encaminhar a matéria? Não tendo, nós vamos colocar a matéria em votação. O Davi Ismael. Encerrada a votação. Votos sim, 7 votos não, mantido o veto. Veto total, projeto de lei 248/2013, de autoria do vereador Marcelão, que institui a obrigatoriedade do exame médico periódico anual para os servidores públicos do municipais e revoga 3.952. Comissão de Justiça da Câmara foi pela manutenção do veto total, a votação necessária de maneira absoluta. Vereador Marcelão, para o tempo de 5 minutos. Marcelão, eu quero nem saber, vou votar com você. Hoje eu estou com Rapaz, eu me sinto até bem. Agora eu vou querer vir falar aqui todo dia, vereador Reinaldo Bolão. A moça bonita aqui trocou o microfone, rapaz. Viu, vereador Neuzinha? Mas, eu, vereador Luiz Emanuel, mais uma vez venho aqui pedir para derrubar um veto nessa casa, vereador Neuzinha. Um projeto simples. E eu acho que os servidores, vereador Luizinho, você que é servidor dessa casa, do Executivo, né, poderia contar com o seu voto. Vereador Luizinho, gostaria que você me ouvisse. Se Vossa Excelência, eu pudesse contar com o voto de Vossa Excelência, num projeto simples, e os servidores poderem fazer o exame periódico, né? Muitos servidores, vereador Davi, puder contar com o voto de Vossa Excelência também. Muitos servidores, às vezes, não fazem seus exames, uns por preguiça, outros por questão financeira, né? E um projeto importante, que nas grandes empresas, vereador Sérgio, já existe esse projeto, né? Na Vale, na CST, no Banco Brasil, na Caixa Econômica, né? Então, não vou ficar aqui defendendo muito, né? Mas gostaria de comentar, vereador Luizinho, principalmente com o seu voto, Excelência, porque você é um servidor dessa casa e os servidores precisam do seu voto para que a gente possa derrubar o veto do prefeito aqui hoje. Muito obrigado. Vereador Marcelão. Pois não, vereador Sérgio. Na realidade, isso já não é imposto por lei? Isso já existe essa obrigatoriedade? Não. Não? Não. Você está acrescentando essa obrigatoriedade? Isso. Mais algum vereador? Não tendo, nós vamos poder encaminhar. Não tendo encaminhamento, nós vamos colocar a matéria em votação. Sim, mantém o veto, não rejeita o veto.
Mais algum vereador? Mais algum vereador? Vereador Nami Schecker. Ausente. Mais algum vereador? Encerrada a votação. 3 votos sim, 6 votos não, uma abstenção. Mantido o veto, prefeito. Do veto total, projeto de lei número 409/2013, de autoria do vereador Luiz Emanuel, que dispõe sobre a alteração do dispositivo 8.515, de 12 de agosto de 2013, que cria o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte e Lazer no município de Vitória. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela manutenção do veto total. A votação necessita de maioria absoluta. Matéria em discussão. Vereador Luiz Emanuel, pelos tempo de 5 minutos. Pois bem, a lei aprovada por essa casa e sancionada pelo prefeito municipal, na verdade, é uma lei do Poder Executivo oriunda. Lei 8.515, de 2 de agosto de 2013. Nós tivemos a oportunidade de poder votar e fazer um belíssimo debate aqui, que a lei é o do Bolsa Atleta, que a Prefeitura de Vitória, de maneira correta, reformulou, readecou e até avançou em alguns aspectos, inclusive no seu capital à disposição para poder gerar bolsas para os atletas ranqueados de acordo com os critérios adotados pela própria lei. Contudo, e Vossa Excelência talvez não lembre, mas Vossa Excelência votaram a favor disso. É só para recordar, porque nós estivemos aqui, principalmente com a representação dos atletas paralímpicos, que não se sentiram contemplados porque foram discriminados, de certa forma, pela forma como foi tratado por essa lei. O parágrafo 2º da lei diz o seguinte: o artigo 1º, parágrafo 2º do artigo 1º, né? Porque o artigo 1º fica criado o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte e Lazer no município de Vitória, visando o desenvolvimento e promoção das práticas do campo de esporte, lazer e atividades físicas, nas suas diversas dimensões. O parágrafo 2º trata especificamente dos atletas paralímpicos. Será destinado de 5% a 10% do valor total constante do parágrafo 1º desse artigo às modalidades paralímpicas. O parágrafo 1º, senhores, trata exatamente do montante. R$ 828 mil deverão ser destinados à concessão do Bolsa Atleta, ok? 5% a 10% destinado aos atletas paralímpicos devidamente ranqueados de acordo com os critérios da própria lei. Qual é a nossa mudança? Qual é a percepção que nós tivemos e conversando com os atletas que haveria de ser colocado para poder construir uma lei definitivamente rigorosa e justa para todos os atletas? Vereador Luizinho, será destinado o percentual mínimo de 25% do valor total constando do parágrafo 1º desse artigo às modalidades paralímpicas. Na verdade, o que nós estamos fazendo é colocar no topo dos recursos à disposição do Bolsa Atleta um valor equivalente à principal modalidade que mais dá medalhas ao Brasil, que são os esportes paralímpicos. Se Vossa Excelência comparar o quadro de medalhas dos atletas paralímpicos brasileiros nas Olimpíadas Paralímpicas, em comparação com o quadro de atletas das modalidades convencionais nas Olimpíadas, é uma distorção tremenda. Nós estamos lá entre os 3 primeiros do ranking mundial dos esportes paralímpicos. E estamos em 27º, 30º, 16º, variando ali na posição nos esportes convencionais, nas Olimpíadas convencionais. Então, não houve justeza a não se reconhecer o valor do esporte paralímpico em Vitória, quando da reformulação de uma lei que deveria atender de maneira um pouco mais diferenciada a esses atletas. Deixa o critério de Vossas Excelências, não submeterei Vossa Excelência a nenhum constrangimento que não seja o de perceber que é uma oportunidade rara para a gente poder fazer valer justiça àqueles que têm. Qual é o projeto, vereador Vismar? Só se Mas, vereador, ao número do projeto. Só um minutinho, vereador Sérgio, só para passar o vereador Ismael. 409 da pauta. Pois não, vereador Sérgio. Na propositura de Vossa Excelência é que seja destinado pelo menos 25% do valor total da Bolsa Atleta para os para-atletas. Mas a quantidade de para-atletas é 25% do total dos atletas? Mas não é essa a conta que tem que ser feita. Qual é a conta que tem que ser feita? Nós estamos falando da quantidade de recursos de ser destinada, principalmente
principalmente pelo ranking e pela qualidade desenvolvida por esses atletas nas suas específicas categorias de trabalho dentro do esporte. Sim, mas eu acho que deveria ser feita uma proporção de acordo com a existência. Se você tem 1% de para-atleta, como você vai deixar 25% de recursos para ele? Hipótese, entendeu? Eu não sei lhe dar essa resposta agora não, mas eu lhe garanto que não há tanta diferença assim mas entre um atleta... Eu acho que não chega a 25% não, hein? Não creio também não, mas não deve ser nada que seja muito distante da quantidade de outros... Na verdade, vereador, nós não estamos falando só de atletas paralímpicos ou de esportes convencionais, estamos falando de atletas que não disputam nem Olimpíadas. Eu estou falando de um todo que a Bolsa Atleta ela tá à disposição de atletas ranqueados de acordo com os rankings das confederações, etc. Tal. E os paralímpicos, a nosso juízo, e conversando com as entidades representativas deles, não se sentem contemplados com a forma nova da lei. Porque você, na verdade, aumentou o montante e não aumentou o percentual. Então você, na verdade, reduziu, de certa forma, do ponto de vista absoluto dos números, aquilo que vai ser repassado para o atleta paralímpico. O percentual hoje é qual, você sabe? Entre 5 e 10, está aqui na lei, eu acabei de ler agora. Então, assim, o que houve foi isso. Aumentou-se de maneira correta, né? Mas não se aproximou o percentual daquilo que deveria ser, do ponto de vista absoluto, o recurso destinado aos para-atletas. É uma reflexão. Está aí o projeto, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que considerasse. Mais algum vereador? Para ser encaminhado. Em votação. Você votou contra. O presente você deu para eles dia 28. Dia do servidor. Mais algum vereador? Vereador Sérgio. Mais algum? Vereador Davi? Encerrada a votação. 3 votos sim, 6 votos não, uma abstenção, mantido o veto. Justificar, presidente. Pelo tempo, 2 minutos, vereador Luiz Emanuel. Bom, eu como sou muito adepto da álgebra, da geometria e das contas e dos cálculos, eu fico analisando, me vem um sentimento até engraçado de ficar fazendo as contas daqueles que vão votar a favor ou contra para que o número não chegue a 8. Né? Tem uma conta antecipada feita, não precisa de fazer. É um movimento dinâmico até inteligente da base do governo, porque eles sabem como se movimentar de acordo. Uma hora um vota sim, para não poder ficar tão desgarrado um pouco daquilo que interessa à sociedade. Outra hora vota não, porque o outro votou sim. Né? Então essa é a dinâmica do parlamento, eu a compreendo. Eu só vou dizer a Vossa Excelência que esse não é o melhor parlamento que nós podemos construir. Né? Não é só com o projeto do vereador Luiz Emanuel, não. Se Vossa Excelência perceberem bem como é que eu me porto nessa mesa aqui, eu não fico esperando o voto do outro para poder decidir o meu voto, não. Eu voto de acordo com a consciência coletiva que me elegeu. Então, eu respeito e procuro observar o tempo inteiro quem está lá fora, observando o que está acontecendo aqui dentro. Ainda que muita gente aposta, eu não, mas eu acho que Vossa Excelência também nem sei se apostam tanto assim, mas muita gente aposta no esquecimento da população. Alguns ouvem isso aqui agora, alguns veem isso aqui agora, mas aposto que daqui a 2 anos não lembram mais. Né? Imagine, Bolsonaro está eleito com quase 500 mil votos no Rio de Janeiro. Mais votado no Rio de Janeiro. A filha do garotinho teve 350 mil votos. Realmente a população brasileira não tem memória. Porque não é possível. Né? Quer dizer, o que há de mais conservador e atrasado na política sai arrebentando das urnas. Eu não contesto o resultado eleitoral. Tancredo Neves dizia que eleição ela só tem sentido para quem ganha, porque a vitória você explica, a derrota a gente só fica procurando culpado. Então, não dá para ficar amealhando de um ponto ao outro, mas de fato é preciso refletir melhor essa nossa performance no parlamento. Ex-vereador Toninho Loureiro, que tão sabiamente passou por aqui, entende muito bem o que eu estou falando. Vereador.
Obrigado, vereador. Veto total, projeto de lei Senhor presidente, vereador, justificar vereador Sérgio, para justificar o voto. Peço ao vereador Davi que assuma a presidência por um minuto. Eu queria Obrigado, justificar, 2 minutos. dizer o seguinte, que eu me abstive da votação, sou totalmente favorável ao apoio aos para-atletas, sempre apoio, sempre lutei por eles, mas tive dúvida em relação ao percentual. Acho que o percentual de 25% pode ser exagerado. Diante do número de atletas contemplados entre não para-atletas e para-atletas. Então, diante da dúvida, eu me abstive. Obrigado. Passamos à apreciação do veto total, projeto de lei número 387/2013, também de autoria do vereador Luiz Emanuel, que dispõe sobre a instituição do agosto azul, nas condições que especifica e dá outras providências. Comissão de Justiça pela manutenção do veto, votação, maioria absoluta. Matéria em discussão. Senhor presidente, eu só vou tentar encaminhar. Se ninguém quiser discutir, é óbvio. Não havendo quem queira discutir, vereador Luiz Emanuel para encaminhar a matéria. Na verdade, o projeto de lei visa conscientizar, né, os homens acerca da questão do câncer de próstata. E o mês de agosto foi instituído assim como o Outubro Rosa, na versão feminina, para que essa consciência fique mais perceptível, para que esse debate possa ser feito com mais alusão ao fato. Então, a propositura só visa isso. Eu fico me perguntando aqui, aonde está o pecado? Aonde foi o pecado cometido aqui? Aliás, eu acho que eu sei, é na assinatura do autor do projeto de lei, né? Porque só instituímos no âmbito do município de Vitória o Agosto Azul ser realizado anualmente durante o mês de agosto. Durante o mês de agosto, o município, o executivo dará esforço para promover a conscientização dos homens através da ação de casa. Olha, se eu não estiver enganado, o que deveria ter acontecido aqui pela forma como o prefeito tem agido era um veto parcial. Não era, vereador Davi Ismael, Vossa Excelência, que tem relação com o executivo? Um veto parcial seria até bem-vindo. Agora, esse aqui, total aposto para a lei, eu acho que o problema é a assinatura do autor do projeto de lei. Mas eu reconheço que realmente eu não sou muito simpático ao executivo, não. Então, consigo entender. Vereador Luiz Emanuel. Vereador Luiz Emanuel. Só um minutinho. Estou encaminhando. Senhores, eu já acabei de encaminhar. Agora é só dizer ao vereador Luiz Emanuel, meu amigo, para em janeiro agora, pedir alguém da base reapresentar o projeto, que aí de repente vai ser aprovado. Eu queria discordar da sugestão dada pelo vereador Marcelão. O projeto de lei do vereador Luiz Emanuel, no seu artigo 1º, é completamente constitucional. O artigo 2º, quando fala da questão dos exames, da criação de despesas, sendo coerente, inclusive, com a sua fala, caberia aqui o veto parcial. Na minha ótica, na minha forma de enxergar. Só que eu não posso apreciá-lo do jeito que está, porque aqui a gente não podemos derrubar o veto de um artigo, a rejeição parcial do veto do prefeito. Queria te aconselhar e colocar meu nome à disposição para reapresentar o projeto na forma de um regime de urgência. E tenho certeza que com o meu voto, Vossa Excelência contará. Mais algum, vereador? Não tendo, nós vamos colocar a matéria em votação. Eu vou ser contra o veto total. A discussão aqui é contra o veto total. Não tem nada a ver. Eu vou votar contra. O veto está errado. Não tinha que ser parcial. Mais algum vereador? Mais algum vereador? Encerrada a votação. 4 votos sim, 6 votos não, 1 abstenção, mantido o veto. Regime de urgência aprovado ontem do projeto de lei 238 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias e dar outras providências.
A Comissão de Constituição e Justiça foi pela constitucionalidade e Finanças pela aprovação. Necessita ainda do parecer da Comissão de Mobilidade Urbana. Vereador, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, vereador Rogerinho, né? Está ausente. Vice-presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, Max da Mata também está ausente. Vereador, logo após Max da Mata, vereador. Vereador Zezito Maia para relatar a matéria. Não sei, vamos ver. Ele vai... Ele é membro, né? Eu não sou membro efetivo aí? Ou tiraram também? Não sei, né? Hein? Senhor presidente. Não, vereador. Na realidade é vereador Davi Ismael. São 3 só. Vereador Davi Ismael. Me tiraram Comissão também, de né? Mobilidade Urbana, vereador. Ah. Não é de Eu finanças, queria não. consultar os... Presidente, quem são os... Aqui. Luiz Emanuel, Renato Bolão e Namichak. Senhor presidente. Aqui. Diante da ausência do vereador Rogerinho, vereador Max da Mata, fica constituída a nossa comissão por mim, vereador Davi Ismael, vereador Luiz Emanuel, vereador Reinaldo Bolão. Desta forma, avoco o projeto, dou pela sua legalidade e consulto como voto o vereador Reinaldo Bolão. Vou votar com o relator pela aprovação da matéria. Vereador Luiz Emanuel. Quanto o parecer do relator? Ok. Por 2 votos a 1. Mas... Devolvo o projeto para não sua tendo... regular tramitação. Obrigado, vereador. Não tendo mais... Tem mais alguma comissão? Tendo todos os pareceres necessários, a Comissão de Justiça já tinha sido aprovada pela constitucionalidade, Finanças pela aprovação, Mobilidade Urbana pela aprovação também. Vamos colocar a matéria em discussão. Quero discutir, presidente. Vereador Luiz Emanuel para discutir a matéria pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, é bom que a gente possa ter a oportunidade de falar sobre essa proposição de lei, porque ela, na verdade, ela emenda ou complementa parte daquilo que a gente vem discutindo ao longo da sessão de ontem e de hoje também. Nós estamos aqui nos reiterando o tempo inteiro, remendando as coisas para que esse parlamento possa efetivamente ser a voz da população e a voz correta da população do ponto de vista parlamentar. A voz altiva da população, preocupada com os interesses público, com o interesse público, sempre que se fizer legítimo e necessário. Não há nenhum debate que não possa ser feito aqui. É a primeira coisa que eu quero dizer. Então, o debate proposto pelo vereador Fabrício Gandini, absolutamente normal e procedente, sempre é. O que não há de normalidade é porque o vereador Fabrício Gandini sabe, como todos os vereadores sabem, que esse projeto de lei, para começar, é inconstitucional. É inconstitucional. Da mobilidade urbana? O que nós estamos falando? De quê? Pô, então vocês vão me perdoar, porque aí eu tenho que admitir. Então, quem está cometendo um erro aqui sou eu. Não, se vocês me perdoarem, agora eu tenho que pedir desculpa a vocês. Eu estou aqui, eu não sei se é porque eu vi o vereador Fabrício Gandini consultando a Comissão de Mobilidade Urbana, e eu não botei na cabeça que o último projeto de lei que estava a ser votado é a questão do pedágio. O que está na pauta aí? Por favor, eu quero ter certeza, porque eu acho que não é possível que eu li isso errado. Na pauta aí, no computador, Davi. Por favor, vereador Davi. É o crédito da Caixa, vereador. Depois o último, que é do vereador... Vereador Fabrício Gandini. Se Vossa Excelência me permitir, eu quero fazer uma correção, então. Primeiro que eu votei errado pela comissão. Ok, vereador. O meu voto foi dado de maneira equivocada, eu pensei que estava votando uma coisa, eu votei em outra. Okay, então, vereador. equívoco que eu tenho que admitir. Ok. Então, por favor, como presidente da comissão, se puder rever meu voto, eu quero votar a favor. Tá certo? E vou aproveitar, então, para defender o projeto de lei. Diferente daquilo que eu ia fazer se o projeto de lei fosse outro. Ok, vereador. Porque a discussão... Eu tenho tempo ainda, né? 2 minutos e 30, mas quero aproveitar. Vereador Luiz Emanuel, por Pois favor, não. só para passar para Vossa Excelência, que o teor do projeto é autorizar o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Federal de 35 milhões, observada, né, para a execução de Nós discutimos a urgência pavimentação.
Eu estava centrado num projeto de lei ali, que era a questão do pedágio, e pensei que fosse estar discutindo. Quando passou para a mobilidade urbana, fui levado pela sensação de que não estava num caminho e estava em outro. Me perdoe, porque aí foi um equívoco meu. Mas, todas as vezes que o município recorre à Câmara, aí sim, tem a ver também com o nosso debate. O município recorre à Câmara, não é para que ela só concorde com o que ele está propondo, é para que ela legitime uma ação importante do município. Está aqui, vereador Luizinho. 35 milhões que a Câmara está concordando, e não podia ser diferente, que a Prefeitura possa absorver, né, via uma instituição financeira, né, um crédito, e aí isso é um crédito que nós estamos dando ao prefeito, para que ele possa executar uma operação que vai favorecer a melhoria da qualidade de vida das pessoas nessa cidade. Então, assim, observem como nós não somos tão generosos, porque essa questão não é de generosidade, não estou fazendo nada mais que a nossa obrigação aqui. Isso não é questão de generosidade, essa é uma questão de conscientização política de uma Câmara madura que sabe onde quer chegar e que sabe o que tem que fazer para que as coisas não parem, elas avancem no município, principalmente as obras e os serviços que precisam ser prestados à cidade, né? Então, nessas horas, é bom que a gente consiga colocar uma baliza para poder observar qual é o nosso papel. Aqui nós cumprimos um papel fundamental para a cidade de Vitória. Ora, legal, mas isso é o que mais interessa nesse momento à Prefeitura. Que bom. O que interessa à Prefeitura, na maioria das vezes, também nos interessa. O que não nos interessa, e que às vezes interessa à Prefeitura, é que essa Câmara não consiga ser um poder parlamentar efetivo, onde o debate seja feito à luz do interesse público tão somente, menos do que a tentativa permanente do Executivo em driblar o interesse público, muitas vezes, para fazer a gente concordar com coisas que são do interesse da Prefeitura. Não significa que não possam ser do interesse público, mas, em algumas vezes, não são do interesse público. Então, assim, amadurecer um procedimento, uma percepção de parlamento que é o que me trouxe aqui também. Eu sinto que nós precisamos fazer essa discussão, Sandro Parrini, vereador Sandro Parrini, porque senão nós vamos ficar na mesmice de toda a forma parlamentar de ação, e é isso mesmo, porque sempre foi assim, é mais ou menos aquela coisa, para terminar, a fórmula bolchevique da esquerda mais conservadora. Os fins justificam os meios. Vereador. Mais algum vereador gostaria de encaminhar? Não tendo, nós vamos podemos colocar a matéria em votação. Esse aí é o projeto. Vai lá na mensagem, lá no início. Lá no início da mensagem. Aí, ele vai passando agora. Sobe agora. Senhor presidente, antes de Vossa Excelência declarar a votação, um fato novo. Senhor presidente. Oi. Um fato novo. Quando não tem no regimento. Posso? Pode, deve. Tem mais algum vereador para proceder à votação? Não tendo, nós vamos encerrar a votação. 10 votos sim, 11 vereadores, o presidente não vota. Matéria aprovada. Senhor presidente, queria justificar meu voto. Ok, vereador Marcelão, pelo tempo de 2 minutos. Mas antes eu queria... Anterior. Pode falar antes, vereador Dezito. Eu deixo Vossa Excelência falar na minha frente. Senhor presidente, como eu gostei do eu deixo, é assim que Dilma faz lá, joga pedra, quebra, bate, eu deixo. Eu agradeço, eu deixo. Senhor presidente, é um caso que... Pode falar, vereador. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, e se houver concordância, o plenário é soberano, se todo mundo entender que está de acordo, não houver questionamento, eu acho que eu vou falar, não tem problema nenhum. Essa votação que a Vossa Excelência pediu em regime de urgência, se a Vossa Excelência e nós do plenário fizéssemos uma reflexão, que o assunto é muito salutar, consulta o plenário, mas é polêmica, a gente sabe isso de tudo. E se a Vossa Excelência pudesse pedir adiamento desse projeto em votação e nós aqui no plenário unanimidade tivesse, eu acho que não haveria
problemas maiores. Porque se a gente for derrubar a sessão hoje, amanhã tem que vir, depois da manhã, vai ter uma hora que vai ter que votar. Então, como é uma coisa que não tem no regimento ainda amarrado, e eu espero que todos vocês entendam, e eu gostaria de pedir, se a Vossa Excelência pudesse votar isso para o plenário decidir com a anuência do Vossa Excelência, que é o autor do projeto. Nada mais declarar, sim é escutar e ver o que pode ser feito. Meu presidente. Tem mais alguma consideração? Só para eu analisar todas as considerações. Excelência, pode falar, Excelência? Oi. O fato novo que o vereador se refere, só um minutinho, Marcelo, é essa decisão da Justiça, que de manter a não cobrança do pedágio. Então, como é um fato que está colocado hoje na imprensa, e o projeto de Vossa Excelência era um preventivo em defesa da população, como tem essa situação criada, acho que todos nós, antes de votar, gostaríamos de pensar mais no assunto. Vossa Excelência, que é o autor, podia permitir que a gente fizesse uma reflexão maior, uma análise maior sobre esse quadro que está colocado. Por quê? A urgência, vereador Gandini, se justificava diante do pedido da empresa para voltar a cobrar o pedágio. Como a Justiça se manifestou contrariamente, essa urgência já não se justifica, por isso que a gente tem tranquilamente mais tempo para trabalhar isso. Eu gostaria de... Logo depois o vereador Luiz Manuel. Eu queria, não estou encaminhando, estou justificando meu voto do projeto anterior, dizer para o vereador Nami, essa captação de recursos da Caixa Econômica é do Ministério das Cidades, do PAC 2, da presidenta Dilma, encaminhando recurso para o município de Vitória, 35 milhões. Vereador Luiz Manuel. Vereador Namichek, eu só quero recordar a Vossa Excelência o seguinte: a decisão da Justiça em manter a praça de pedágio fechada, ou seja, a não cobrança do pedágio, ela foi tomada desde ontem, já estava na imprensa desde ontem. Então, não se fazia necessário nem votar a urgência ontem. Nós estamos discutindo de maneira incoerente um debate que não é para ser feito aqui agora. Eu estou à disposição para votar ou não o projeto, mas reconheço que se Vossa Excelência entendem que temos um prazo ainda para poder refletir um pouco mais, a minha opinião já dei. Então, esse argumento não é verdadeiro. Não foi hoje que a Justiça decidiu, foi ontem. Antes da gente votar a urgência aqui. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria que o presidente Gandini, que é autor do projeto, ele se manifestasse, né? Mas eu voto a favor do projeto que foi apresentado aqui ontem. Então, gostaria que o presidente se manifestasse. Não, eu já sei, vereador. Não vou falar não. Ouvir o presidente. Vamos ouvir. Eu só acho a ideia ótima, que ele vai falar, mas eu estou falando que votar a favor todos nós vamos, só queremos mais prazo para pensar. Sim, isso aí. Mas vereador, acho que o prazo já foi dado pela sociedade capixaba. Vereador Davi Ismael. Senhor presidente, regimentalmente, ontem foi proposto nosso regime de urgência, que culminou com a inclusão do projeto em pauta. O projeto precisa da formulação da retirada de pauta. Eu não sei se entendi, foi essa a proposta do vereador Namichek. Porque precisa ficar claro, sobretudo pela presença da mídia que se faz presente. Uma vez convidado, se faz presente e a transparência dos atos é muito importante neste momento. Acho que o projeto, como foi incluído em pauta, está preparado, as pessoas estão preparadas para a emissão das suas opiniões acerca do tema. Mais algum vereador? Na verdade, vou só esclarecer algumas questões aqui. Ontem, quando nós pedimos urgência, de fato, a notícia ainda não tinha chegado sobre a votação. Nossa sessão começa às 16 horas, então a gente não tinha ainda uma informação sobre a questão, pelo menos eu não tinha. Então, a urgência, inclusive, nós justificamos na urgência o pedido pela notícia que estampou, principalmente o Jornal A Gazeta, falando do pedido de liminar, ok? Então, esse é o primeiro ponto. E foi o motivo da urgência, até porque nós prezamos para o projeto tramitar com tranquilidade nas comissões para que seja feita uma análise
bem tranquila do projeto. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que o nosso regimento não tem uma previsão, não existe previsão de retirada do regime de urgência. Então, ele tem uma previsão de colocação em urgência. Retirada não existe, claramente, essa situação não está prevista nem no regimento anterior, nem nesse regimento. Então, o que nós podemos... retirar de pauta, eu poderia, como autor, pedir a retirada do projeto, da existência do projeto, mas isso eu não vou fazer. O que a gente pode fazer é um caso omisso, então o regimento não tem, a gente submeter ao plenário para que ele volte a tramitar normalmente. Mas aí eu vou explicar qual é a decisão que nós vamos tomar aqui agora, porque ela vai passar a ser uma decisão sempre da casa. Então, eu queria colocar que a gente poderia, quando houver um pedido, se o entendimento da presidência for retirar ou não, submeter o plenário, para que a gente retire ou não a urgência, a gente pode retirar a urgência, mas não o projeto, ok? O projeto só pode ser retirado pelo autor do projeto. Retirar o projeto de tramitação só pode ser retirado pelo autor. Presidente, só para esclarecer. Okay. Nesse caso, então, havendo concordância dos vereadores, a gente retira a urgência tramitar. E vai tramitar normalmente nas comissões. Tramitaria. Ele não retira, okay. O projeto não sai. O projeto não sai, mas ele vai tramitar, existe. E o prazo para votação dele é assim que as comissões fizerem porque, assim, eu acho que é justo que quem decidiu pela urgência possa decidir também por não ser mais urgente. Claro, então, talvez essa é a condição que eu acho, assim, como foi aventado por diversos vereadores, né? E isso eu queria submeter sempre ao autor do projeto, se ele quiser ou não. Porque se for devidamente aprovada a urgência e outro pedir para que não, fica ruim. Então, sempre o autor do projeto, se ele concordar e submeter ao plenário, ok? Porque isso vai servir de base para as próximas. Então, eu queria deixar claro, sempre que o autor achar que não existe mais o caso da urgência, ele pode solicitar a presidência e a presidência submeter ao plenário, ok? Podemos combinar dessa forma, porque isso vai virar caso. É a primeira vez que ocorre nessa legislatura e eu creio que... Jurisprudência municipal. Isso aí. Então, como existe o entendimento de diversos vereadores, não sei ainda se a maioria, mas vou submeter ao plenário, eu como autor, submeter ao plenário a retirada da urgência e a tramitação normal do projeto nas comissões. São 5 comissões, né? Por favor, Lauro, só falar quais são as comissões. Justiça, Finanças, Mobilidade Urbana, Políticas Urbanas e Defesa do Consumidor. Vossa Excelência não precisa, vereador, só para poder entender, da maioria dos vereadores absoluta, da totalidade dos vereadores, para concordar ou não. A maioria simples, ok? Assim como é a votação da urgência, também é importante destacar isso, o vereador Luiz Emanuel, até porque isso vai entrar na jurisprudência. Maioria simples. Nominal a votação, né? Votação nominal, maioria simples. Ok, vereadores? Ok. Uma vez consensuado como é que será o nosso procedimento daqui para frente, eu peço até o nosso departamento legislativo para que crie essa norma. A gente vai publicar o regimento agora, que ela possa ser anexada como uma decisão de um caso omisso já no regimento, ok? Já no final do regimento, que a gente publique com essa decisão de caso omisso. Então, submeto ao plenário a retirada da urgência. Necessário maioria simples. Sim ou não? Sim, retira, não rejeita o pedido. Só caso de maioria, 2/3. Não. É como a urgência. Eu não voto na urgência, eu vou votar na retirada. Vereador Marcelão, vereador... Mais algum vereador? Votei, excelência. Vereador Nome. Encerrada a votação... Acompanhe Zezito. Nós temos 5 votos sim, 1 voto não e 4 abstenções. Então, nós vamos encaminhar o projeto para a Comissão de Justiça para tramitação normal, ok? Eu quero justificar o voto, presidente. Vereador Luiz Emanuel, para justificar, pelo tempo de 2 minutos, seu voto.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste das galerias, assessoria da Câmara, internautas, se a gente recuperar a sessão de ontem, mais a de hoje, somar tudo e colocar no mesmo patamar, eu me sinto absolutamente à vontade para dizer que votaria com tranquilidade o projeto de lei do vereador Fabrício Gandini aqui hoje, não concordando no mérito e na constitucionalidade com ele. Porque o projeto é inconstitucional, nós ainda vamos votar talvez amanhã, extemporâneo a meu juízo, porque ele na verdade é uma peça que recua dentro de um processo que nós vamos ainda viver, porque a realidade que nós vivemos hoje é que não há pedágio na terceira ponte. E a Justiça decretou ontem, não foi hoje, foi ontem, que não aceitará um pedágio. Então não se justifica tanta celeuma dentro da Câmara de Vitória por uma propositura inconstitucional que não atende aos anseios do debate que está sendo feito pela cidade, porque não tem nada emergencialmente sendo tratado para resolver um problema que não existe, tá certo? E nós estamos aqui, deixamos de votar um projeto hoje para adiar para amanhã, para passar para a comissão. Acho desnecessário esse movimento, não precisaria disso, é porque há, na verdade, uma introspecção dos vereadores no dia de ontem para cá, por conta do debate que foi feito aqui. Então, uma reflexão que eu até consigo compreender, mas eu não preciso de tempo para votar. Eu votaria, como votarei, contra o projeto de lei, porque falei e vou repetir aqui hoje, eu não quero transformar a Câmara de Vitória num palanque pós-eleição para um futuro governo que ainda não chegou. Num debate que, a meu juízo, ele está muito vinculado ao processo eleitoral. E eu penso, e aí vou fazer o discurso dos que estão no governo aqui municipal hoje, que as eleições terminaram. E que nós precisamos agora cuidar dos interesses do Estado, da cidade de Vitória e de toda a cidade do Espírito Santo, de maneira a repaginar algumas ações políticas e começarmos a caminhar de maneira mais observando os interesses de verdade que importam. E não esse que, na verdade, está resolvido. Quero deixar claro, eu sou terminantemente contra o pedágio da terceira ponte ou qualquer outro pedágio. Eu sou a favor de que continue como está. Só não acho que nós precisamos fazer toda montar um palco aqui agora para debater o que não precisa debater. Não tem pedágio, a justiça disse que não tem, nós vamos discutir o quê? Nada. Vamos preparar o terreno para quê? Para uma lei que é inconstitucional, para que no futuro, se for preciso, a gente apele ao quê? A nada. Nem a lei proposta, o projeto de lei proposto pelo deputado Elcaio Sampaio na Assembleia Legislativa, nem tem constitucionalidade. Tem visto em constitucionalidade, imagina a nossa. Então, essa reflexão madura, nada contra ninguém, mas somente a favor do debate que essa casa precisa fazer de fato. Dando sequência ao debate, vereador Fabrício Gandini, presidente dessa casa. Pela ordem, vereador. Para a questão de ordem. Só queria fazer uma questão de ordem importante. O vereador Luiz Manuel está muito incomodado com a questão da ponte, não sei se existe algum problema com a nossa votação, porque nós estamos legislando não simplesmente da ponte, nós estamos legislando, e aí eu queria que os vereadores entendessem, eu não tive a oportunidade de fazer porque o projeto não foi votado hoje, mas é importante até porque vai tramitar. Nós estamos legislando sobre pedágio urbano. Pedágio urbano é uma exceção, depois que você tem um transporte público de qualidade de massa, depois que você tem política de restrição de automóvel, de diversas formas, como estacionamento rotativo, depois que você tem modais diferentes na cidade, como aquaviário, ciclovias, ciclofaixas, aí eu acredito que a gente pode discutir no futuro, e não por terceirização, mas sim somente a prefeitura, pode discutir um pedágio urbano, que é o caso de pouquíssimas cidades no mundo que tem o pedágio urbano, mas pouquíssimas. Mas Londres, como foi falado aqui ontem, tem metrô, tem sistema de ônibus, tem sistema de navegação, tem tudo isso. E a gente está discutindo aqui pedágio urbano para uma cidade que não tem nada disso, para um estado que não tem nada disso, está construindo agora a sua política de mobilidade urbana. Está construindo agora. Então, nós não estamos discutindo aqui o pedágio da terceira ponte. Se engana quem acha que a gente está discutindo simplesmente o pedágio da terceira ponte. Nós estamos discutindo aqui uma política de mobilidade urbana que deve respeitar alguma ordem mínima. Nós precisamos de transporte público de qualidade. Isso todo mundo sabe. Depois nós precisamos de mais modais. Não depois, mas em paralelo. Mas nós não podemos colocar um pedágio dentro da cidade de Vitória.
Não podemos, até porque o impacto hoje é negativo, como você não tem um transporte público de qualidade, o impacto é o contrário. Quando você coloca, interrompe toda a reta da Penha, interrompe toda a enseada, nós temos um impacto ao contrário. Então, o que eu queria aqui só explicar para os vereadores? Nós não estamos discutindo o pedágio da terceira ponte. Ontem, na iminência de uma decisão judicial, judicializaram a discussão, a gente antecipou o projeto porque é um tipo de pedágio urbano. E, além do nosso projeto, não proibir simplesmente o pedágio. Ontem o vereador Max falou aqui, ele proíbe, imagina se precisasse de uma conservação de uma ponte ou de uma destinação. Nós, no nosso projeto, fala que não é permitido o pedágio por empresas concessionárias terceirizadas. Então, a gente vai ter... Por isso que eu fiz questão de aceitar o fim da discussão, voltar para as comissões, porque a gente vai fazer uma discussão qualificada desse tema. E não simplesmente uma discussão rasa do pedágio da terceira ponte, que não era o interesse desde o início. Não era o interesse desde o início. Mas, na iminência de a gente ter um pedágio urbano na cidade de Vitória, eu fiz questão de pedir urgência. Só que entendi por bem, já que a necessidade não é a mesma, para a gente discutir com calma, porque isso é discutir política de mobilidade urbana, e não simplesmente o pedágio da terceira ponte. Então, era isso que eu queria esclarecer para os vereadores. Devolvo. Esgotada a pauta, a ordem do dia, dou por encerrada a sessão.